Olá alunos, tudo bem? Nós vamos continuar a nossa videoaula agora. Nós vamos falar de pressão, que é um conceito muito importante, e também do teorema de Stevin. O que é pressão? Pressão é uma grandeza escalar. Nós não devemos confundir com força. E é uma grandeza escalar que resulta da divisão da força perpendicular ao plano de uma superfície pela área dessa superfície. Matematicamente, ela vai ser dada então como sendo a razão entre essa força perpendicular pela unidade de área. A unidade da pressão no sistema internacional, Newton por metro quadrado ou Pascal. O teorema de Stevin ele relaciona esse conceito de pressão com um somatório de pressões. Então, se nós temos aqui um líquido que está no recipiente, ele é submetido a duas pressões, uma pressão no fundo do recipiente e uma pressão mais na parte superior. Então, matematicamente, a pressão no ponto A ela vai ser dada como sendo o somatório da pressão no ponto B mais a pressão da coluna líquida, que é dada por massa específica, aceleração da gravidade e a altura. Se nós representarmos a pressão atmosférica pela pressão em B, então a pressão total no ponto A vai ser dada por esse somatório. Dessa maneira, a gente também pode generalizar e dizer que pontos de mesma altura são pontos isóbaros, porque a variação de altura é igual a zero. Então, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, no C e no D. E aí tem uma questão do Enem que evidencia esse tipo de situação, ao utilizarmos o conceito de pressão e teorema de Stevin. Diz o seguinte: um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível do vaso, até cobrir o sifão. De acordo com o teorema de Stevin, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Assim a água desce, levando os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre o seu enchimento. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água. Então aqui nós temos o desenho. E aí vem a seguinte questão. A característica de funcionamento que garante essa economia é devida à altura do sifão de água, ao volume do tanque de água, à altura do nível de água do vaso, ao diâmetro do distribuidor de água ou à eficiência da válvula de enchimento do tanque. Se a gente perceber pelo desenho, a gente tem aqui a situação do sifão e a água. O que vai determinar a economia de água é justamente o quê? É utilizar o que ele próprio diz na questão, que é o teorema de Stevin. Então, a pressão da coluna líquida, como o assento ele está fechado, vai ser devido somente à pressão da coluna líquida, que vai ser dada como sendo produto entre a massa específica, aceleração da gravidade e altura. Então, nesse caso, a melhor resposta que nós temos aqui seria o seguinte, que é essa economia devida ao volume do tanque de água, certo? Um grande abraço, até a nossa próxima videoaula.